O objetivo deste vídeo aqui é poder fazer uma reflexão acerca das políticas públicas de assistência à gestação, parto e puerpério, que é o assunto deste canal, para que você possa entender um pouco mais, para que a gente possa inclusive trocar ideias e a gente poder ter uma clareza do que é uma política pública e como ela influencia diretamente na nossa vida. Eu sou a Isabela Fonseca, eu sou doula, educadora perinatal, também estudante de enfermagem e quero que você continue aqui comigo, curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, comente se você tem uma opinião sobre este assunto ou se você quer saber mais, coloque aqui no comentário e vamos ajudar a gente a fazer essa reflexão tão importante que é como entender que uma política pública influencia diretamente na nossa vida. Para início da nossa conversa, é importantíssimo nós entendermos o que é a política pública. A política pública, são ações, que devem ser colocadas no papel, devem ser aprovadas pelos nossos políticos e antes disso devem ser discutidas com a sociedade, principalmente em especial com as pessoas envolvidas e que serão beneficiadas com essa política e que vão trabalhar em prol dessa política para que ela seja de maneira efetivamente empregada, que ela realmente funcione. E essa política pública vai agir diretamente no foco de problema que a gente precisa solucionar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, da população. E no caso da assistência à gestação, parto e puerpério, nós falamos diretamente com uma política pública necessária para diminuir mortes maternas e neonatais de bebês, de crianças, visto que são mortes evitáveis. Tem muitas mortes que são preveníveis, que são evitáveis. Se a gente tomar algumas condutas, precauções, protocolos, conseguimos evitar essas mortes. E é aí, diretamente nesse foco, que a política pública na assistência ao parto, puerpério, ao neonato, vai atuar na diminuição das mortes maternas e neonatais. Com esse foco, com esse objetivo, em 2011, o Ministério da Saúde do Brasil lançou uma portaria instituindo, ou seja, colocando na prática a Rede Cegonha, que vem trazer ações, principalmente da assistência, como deve ser essa assistência à gestação, parto e puerpério, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, diminuir mortes, tanto de mães quanto de bebês. Em algum momento você pode falar para mim assim, mas Isabela, eu sou uma pessoa que não uso do Sistema Único de Saúde, eu tenho um plano de saúde particular, eu vou pelo sistema de saúde particular. Então esse assunto não me interessa, porque essa política pública não vai interferir nada na minha vida. E aqui é bem importante, vou chamar a atenção para vocês nisso que eu vou falar. Hoje, mais de 50% da população vai nascer através do Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos falando aqui da maioria da população que será afetada com essa política. Quando a gente fala de qualidade de assistência na gestação, parto, nascimento, puerpério, a gente fala de uma sociedade muito melhor quando a gente tem essa abrangência de olhar que as pessoas terão mais qualidade de vida. E aqui, aproveitando que eu já iniciei a falar um pouquinho mais sobre a Rede Cegonha, eu vou ler um trecho da portaria que instituiu a Rede Cegonha dentro do SUS, para que vocês entendam o que é exatamente a Rede Cegonha. A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento sustentáveis, denominada Rede Cegonha. E a partir daí ela começa a destrinchar, a abrir vários tópicos que serão importantíssimos para que isso realmente seja feita na prática, porque a teoria é muito linda e a gente sabe que a prática é o que vale. E aí a Rede Cegonha, ela veio, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui da Rede Cegonha.
Isso que eu acabei de ler é uma portaria de 2011, então ela começou a valer, né, a entrar na prática a Rede Cegonha a partir de 2012. E a gente vai ver, eu vou trazer aqui para vocês em números de uma pesquisa para que vocês entendam quais são os avanços. Mas uma das questões que a Rede Cegonha trouxe, que faz toda a diferença nessa assistência, é a garantia da permanência de um acompanhante durante todo o trabalho de parto, durante o parto e nascimento e no pós-parto. Nós temos uma importante pesquisa realizada pela Fiocruz aqui no Brasil, que chama Nascer no Brasil. Vou até deixar aqui o site, se você quiser entender, conhecer um pouquinho mais sobre essa pesquisa, que traz pra gente exatamente a comparação. A primeira pesquisa foi feita em 2011, Nascer no Brasil, e a segunda pesquisa em 2017, ou seja, em 2011 a gente ainda não tinha efetivamente a Rede Cegonha atuando como uma política pública na assistência. Em 2017 nós já tínhamos alguns anos dessa política, e aqui eu vou falar para vocês diretamente sobre acompanhante. Em 2011, as mulheres que foram entrevistadas, 46,4% das mulheres responderam que tiveram a garantia de um acompanhante durante o trabalho de parto. Esse número aumentou para 84,7% das mulheres entrevistadas em 2017. Então, é um número muito significativo, é quase que o dobro, né, um pouco menos que o dobro de mulheres em 6 anos que tiveram a garantia de um acompanhante, que é direito. Isso é uma lei desde 2005. Então, para vocês verem que a política pública, ela vem atuar diretamente na garantia dos nossos direitos. Outro dado muito importante nessa pesquisa Nascer no Brasil, que eu achei importantíssimo falar para vocês, que também foi quase que dobrou, é que em 2011, apenas 29,2% das mulheres entrevistadas nessa pesquisa falaram que tiveram acesso a métodos não farmacológicos para alívio da dor durante o trabalho de parto. Em 2017, esse número subiu para 56,7%. Então, é quase que o dobro, para vocês verem como, após a Rede Cegonha, após a instituição de uma política pública diretamente focada na humanização dessa assistência, muitos números importantíssimos nos saltam aos olhos e nos mostram, na realidade, na prática, essa política pública fez diferença. Um outro dado importantíssimo que eu acho importante trazer para vocês é que em 2011, 47,3% das mulheres relataram que tiveram uma episiotomia, o famoso pique lá na vagina. E este número caiu para 27,7% das mulheres em 2017. E agora, em janeiro deste ano de 2022, nós tivemos o desmonte dessa política pública, que é a Rede Cegonha, que eu acabei de trazer alguns dados importantes. Nós tivemos o desmonte, ou seja, a Rede Cegonha não existe mais e foi substituída por uma outra política pública, na qual a enfermagem, né, então os enfermeiros, a enfermeira obstetra, são tirados dessa assistência, são descartados, colocados em segundo plano, e o médico é colocado no centro dessa assistência. E aqui é muito importante a gente entender porque isso é um retrocesso. Primeiro, porque quando a gente fala de gestação, parto e puerpério, nós temos protagonistas nas histórias que não é a equipe de assistência. A equipe de assistência só faz sentido se ela atuar, primeiramente, com as evidências científicas mais atualizadas, respeitando a autonomia dessas pessoas e numa equipe transdisciplinar, vários saberes e disciplinas unidas, pensando sempre no bem-estar do protagonista. Então não é padrão ouro de assistência colocar o médico como central. Lembrando que o central sempre é a pessoa que vai parir, é o bebê que recém-nascido. Nunca um profissional de saúde, nunca um profissional da assistência. Precisa refletir bastante sobre essas mudanças que nós temos, os retrocessos. Eu fiz questão de gravar esse vídeo para que a gente reflita. Isso afeta diretamente a vida de todas as pessoas. Eu costumo dizer que nascimento é uma das pouquíssimas experiências da vida que todo mundo tem. Todo mundo que nasceu, todo mundo que está aqui,
nasceu. Então passou pela experiência do nascimento. É um assunto que a gente tem interesse, que afeta nossas vidas e que nós temos que saber o que está acontecendo. Gratidão, curte, compartilhe, espero poder ter colaborado com você.